Olá, eu sou o Thales. Um estudante do ensino médio chamado Yusuke Urameshi estava andando em uma das ruas no Japão quando de repente se deparou com um acidente de caminhão. O mais impressionante é que quem estava no chão era o próprio Yusuke. Isso mesmo, ele acabou de perder a vida e aquele era seu espírito. De repente vem correndo sua amiga de escola, a Keiko. Ela fica desesperada ao ver o corpo do Yusuke e entra para ir com ele pro hospital dentro da ambulância. Assim que fecham a porta, ela atravessa o jovem Yusuke e ele percebe a verdade. Ele perdeu a vida. 4 horas antes disso tudo acontecer, vemos que de dentro de um buraco gigantesco naquela cidade saiu uma espécie de inseto. Esse inseto então saiu voando por aí. Ao mesmo tempo, Yusuke ainda estava na escola conversando com sua amiga Keiko. Ele queria matar aula, mas ela o convenceu a voltar para a classe. Lá embaixo, um outro jovem estudante estava sendo coagido por alguns alunos a passar todo o seu dinheiro para eles. Não satisfeitos, eles tiveram que descer o cacete nele para pegar mais dinheiro ainda. Yusuke, que vinha descendo as escadas, viu essa cena e resolveu parar esses delinquentes para devolver o dinheiro do garoto. Porém, o diretor da escola viu essa cena e achou que o próprio Yusuke é quem estava subtraindo o dinheiro deles. Sem querer mais ficar naquela escola chata, ele voltou para casa. Sua mãe estava assistindo TV, onde um homem super rico dava uma entrevista a respeito daquele buraco na cidade. Ele quer construir algo que irá atrair turistas para a cidade e movimentar a economia. Yusuke fica pouquíssimo tempo dentro de casa. Depois de fazer o café para sua mãe, ele vai para a rua e logo o Kuwabara e sua gangue vêm para tirar satisfações com ele. Kuwabara o considera como seu rival e veio até ali para tentar descer o cacete no Yusuke para se vingar dele. Mas vemos que nem ele nem seu grupo tem a menor chance contra o Yusuke. Olha essa voadora que eles tomam. Kuwabara não tem a menor chance. Depois de terminar com ele, Yusuke sai dali. Ele então foi almoçar no restaurante da família da Keiko. E enquanto isso, aquele pequeno inseto encontrou um motorista de caminhão e invadiu o corpo dele. Possuído por esse inseto, o motorista saiu dirigindo seu caminhão como um doido, batendo em todo mundo na rua. Yusuke já havia começado a almoçar e a Keiko apareceu com suas amigas, que ficaram com medo dele e foram embora. Acontece que o jovem tem a fama de ser um delinquente na escola e pessoas, digamos, normais têm medo dele. Keiko vem dizendo que ele tinha que ser uma pessoa normal e ela não gosta mais dele por causa disso. Ele espanta clientes e até mesmo suas amigas. Só que Yusuke diz que ela não tem nada a ver com isso. E irritada, a jovem o xinga e diz que quer que ele morra. Quando Yusuke sai de dentro do restaurante dela, ele vê aquele caminhão vindo desgovernado. O jovem poderia facilmente desviar dele, porém, ele viu que um pequeno garoto estava brincando no meio da rua e correu para salvar a vida desse jovem, mas acabou sendo atropelado por esse caminhão. E é nesse momento que se passa a cena do começo do episódio. Assim que a ambulância sai com seu corpo e com a Keiko, uma jovem chamada Botan aparece ali para conversar com o Yusuke. Ela se apresenta como uma Shinigami, a deusa responsável por levar os espíritos para o além. Depois de se apresentar, a jovem Botan o leva para ver o que aconteceu com aquele jovem que ele salvou. Assim que viu que o garoto estava bem, Yusuke disse que estava pronto para Botan o levar para o inferno ou até mesmo para o céu, tanto faz. Só que a Shinigami diz para ele que ele não vai nem pro inferno nem pro céu, pois não existe lugar para ele lá. Acontece que a morte dele não era esperada por ninguém lá no outro mundo, nem Deus imaginou que um delinquente como ele sacrificaria sua própria vida para salvar um jovem desconhecido. Botan então vai levar o Yusuke até o mundo espiritual para conversar com o chefe dela. Ele é o Senhor Ema. Assim que eles chegam ao palácio, ele está trabalhando assistindo a toda a vida de uma alma que acabou de chegar ao mundo espiritual. Ele vai decidir se aquela alma vai para o céu ou para o inferno, e logo essa foi levada ao inferno. Assim que o chefe da Botan termina o serviço, ele se vira para se apresentar ao Yusuke. Acontece que ele é o Ema Júnior, conhecido como Koema. Ele está muito ocupado com tudo ali, mas resolve contar para o Yusuke o que está acontecendo. Acontece que ele irá ser ressuscitado e se tornará um detetive sobrenatural. O trabalho dele será solucionar casos que envolvam yokais no mundo dos humanos. Essa vaga de detetive sobrenatural está aberta há muito tempo, desde que o predecessor do Yusuke desistiu do trabalho. Descobrimos então o que era aquele inseto. Ele é um yokai, um espírito do mundo dos demônios. Ele sempre fica preso no inferno, mas acontece que ele conseguiu passar pela barreira que separa o inferno do mundo dos homens, e a missão do Yusuke é investigar o motivo do surgimento desse monstro. Ou seja, se o Yusuke aceitar se tornar um detetive sobrenatural, ele poderá voltar a viver. São condições excelentes, porém, o jovem Yusuke nega. Ele diz que não vai receber ordens de ninguém, nem mesmo sendo um fantasma. Além disso, ele sabe que muitas pessoas na Terra ficarão felizes com sua
morte e ele não irá fazer falta pra ninguém. Botan não consegue acreditar nisso e vai correndo atrás dele para convencê-lo a aceitar a vaga. Ao mesmo tempo, vemos que aquele homem que estava falando a respeito daquele buraco no meio da cidade chegou até um cassino. Acontece que ele é o dono daquele cassino e um de seus clientes, chamado Tarukani, estava esperando por ele. Acontece que o dono desse cassino comprou aquele gigantesco buraco dele e quer saber o que o homem deseja fazer ali. O homem então explica que aquele é simplesmente um buraco profundo, mas que vai até o mundo dos demônios. Para tentar convencer o Yusuke a aceitar a vaga de detetive sobrenatural, Botan disse para ele que a melhor maneira de descobrir como as pessoas pensavam a respeito de você é indo até o seu próprio velório. Ela então leva o Yusuke até o velório dele e o jovem vê que sua mãe estava extremamente triste. Keiko também estava na cerimônia e Yusuke vê que aquele jovem que ele salvou na escola também veio para dar um dinheiro para a mãe do Yusuke. Só que aqueles outros delinquentes acabaram tomando esse dinheiro dele. Kuwabara também estava ali e acertou um dos delinquentes com uma bela pancada. Ele estava muito triste e irritado, pois Yusuke perdeu a vida e agora ele não terá mais chances para obter sua revanche. Dentro de casa, Yusuke ficou tocado, pois aquele jovem que ele salvou, que estava ali com a mãe dele, queria saber quando o Yusuke iria acordar, pois ele queria agradecê-lo por ter salvado sua vida. Depois que todos vão embora, ficam apenas a Keiko e a mãe do Yusuke. A jovem está muito triste, pois ela acha que Yusuke perdeu a vida, pois ela falou que era para ele morrer, mas estava apenas irritada e falou aquilo da boca para fora. Juntas, ela e a mãe do Yusuke começam a chorar muito. O próprio Yusuke estava observando toda essa cena. Ao mesmo tempo, do lado de fora, aquele jovem que veio trazer o dinheiro ainda estava sendo perturbado por aqueles delinquentes que estavam descendo o cacete nele. Um deles é completamente sádico e louco e queria utilizar um isqueiro para queimar o pobre jovem. Ele não podia fazer nada para se defender, até que de repente, aquele inseto veio voando e entrou no ouvido dele. Na mesma hora, o jovem começou a ser possuído e se levantou dando um grito extremamente alto que chamou a atenção do Kuwabara e de seus amigos. Possuído por esse espírito, aquele jovem saiu descontrolado por aquele terreno baldio e derrubou uma moto que vazou o combustível. Esse combustível acabou acertando o isqueiro pegando fogo e explodiu tudo. Kuwabara chegou bem depois que isso aconteceu. Enquanto isso, o espírito do Yusuke foi visitar a Keiko por uma última vez. Ele viu que ela estava chorando e pediu para que ela não chorasse. Ele então limpou as lágrimas de seus olhos e a jovem sentiu sua presença e emocionada saiu correndo dali para voltar até a casa do Yusuke. Isso emocionou tanto o jovem que ele decidiu aceitar o trato e se tornar um detetive sobrenatural. A Botan só vai ter que ir até o mundo espiritual tomar conta dos preparativos. Ao mesmo tempo, a mãe do Yusuke colocou a mão no corpo dele e percebeu que ele estava quente. Mas quando Botan chegou até o Koema, ele disse que conseguiu reviver o Yusuke, mas eles têm um problema muito maior. A casa dele está pegando fogo e se seu corpo for consumido pelas chamas, ele não poderá se tornar um detetive. Além disso, Koema avisa o Yusuke que um humano possuído por aquele espírito do inseto está lá perto da casa dele. O jovem então vai correndo até lá, mas antes dele chegar, a própria Keiko apareceu. Alguns homens estavam segurando a mãe do Yusuke que queria voltar até lá para salvar o corpo de seu filho, mas eles diziam que isso era loucura, pois ele já estava sem vida. Mas a mulher gritava que ele estava vivo. Keiko, ouvindo suas palavras, acreditou e resolveu se arriscar no meio das chamas para salvar o Yusuke. O espírito dele chegou ao mesmo tempo e começou a gritar desesperado, pedindo para que ela saísse, pois ele não queria que ela perdesse a vida. Ela, entretanto, não o ouvia, afinal, ele é apenas um espírito. Infelizmente, Keiko nem conseguiu tirar seu corpo lá de dentro e desmaiou em cima dele. Uma viga do telhado caiu e o Yusuke, em sua forma espiritual, conseguiu segurá-la para salvar a Keiko. Botan e Koema ficaram em choque com isso. Yusuke não deveria ser capaz de tal feito. Ele então diz que se a Keiko perder a vida, não fará sentido ele ressuscitar. Yusuke então diz que irá fazer qualquer coisa que o Koema quiser, se ele ressuscitá-lo para salvar a Keiko. E é isso que o Koema faz. Ele devolve a alma do Yusuke a seu corpo e ele consegue salvá-la a tempo. O jovem a leva para o lado de fora e a coloca sob os cuidados de sua mãe, que está em choque ao vê-lo. Yusuke diz que tem que resolver outra coisa e depois explica o que aconteceu para ela. Ele vai até o local onde o jovem está possuído pelo yokai. Tudo aquilo foi culpa dele que causou esse incêndio. O primeiro trabalho do Yusuke será impedir esse yokai de causar mais destruição. O jovem possuído estava lá descendo o cacete no Kuwabara e em seus amigos. Um pobre jovem até mesmo pegou fogo por causa dele. Kuwabara fez de tudo para tentar salvá-lo, mas acabou sendo derrotado pelo jovem possuído. Quando estava prestes a perder a vida, ele foi salvo pelo Yusuke, que já chegou na voadora naquele jovem. Os dois então
começam um embate. Yusuke quer salvá-lo e para isso tem que tirar o yokai de seu corpo. Koema diz que Yusuke terá que usar sua energia espiritual, pois se o inseto não for retirado, o jovem se transformará num yokai também. Yusuke, entretanto, não sabe como usar a energia espiritual e o Koema e a Botan explicam que ele tem que fazer a mesma coisa que fez para segurar aquela viga lá dentro da casa. Yusuke então continua no embate contra aquele jovem, até que no momento ele consegue alcançar a alma do jovem e pede para que ele lute contra o yokai. O jovem está emocionado e por um breve momento recupera sua consciência e pede a ajuda do Yusuke, mas logo o jovem volta para o comando do yokai. Ele já havia tido boa parte de seu corpo transformado em um yokai, mas conseguiu recuperar essa transformação. O jovem ainda possuído não desiste de tentar eliminar o Yusuke, que também não desiste de salvá-lo. Depois de acertar um belo chute nele, Yusuke parte para cima e depois de entender o que fazer, junta toda a energia espiritual em sua mão e o acerta com uma pancada que faz o yokai sair de dentro do seu corpo. Yusuke então pega esse espírito demoníaco e o explode com suas mãos. Quando acordou, Kuwabara viu que Yusuke salvou a todos. Na manhã seguinte, Yusuke vai até o restaurante da Keiko e ela já estava lá junto de sua mãe. A jovem mal pode acreditar que ele está vivo, mas fica muito feliz. A mãe dele também está extremamente feliz. Lá no mundo espiritual, Koema diz para Botan que a partir de agora, o desempenho do Yusuke terá que ser muito maior, pois existem 3 yokais que estão atrás de relíquias do mundo espiritual que são extremamente poderosas e ele precisará derrotá-los. Vemos então um desses yokais que tem uma espada, partindo para cima de diversos outros demônios e eliminando a todos. Ele tem muita habilidade com essa espada. Além dele, tem um outro yokai com uma espécie de chicote feito de plantas. Ele derrota diversos daqueles demônios com facilidade também e pega uma certa caixa. Logo, atravessando uma parede, vem um outro yokai gigantesco que derrota mais um daqueles demônios e pega outro objeto que estava com ele, uma espécie de esfera. Vemos também que o primeiro desses yokais estava atrás daquela espécie de adaga. O episódio 2 começa com diversos jovens brincando em um parque. Aquele yokai que subtraiu aquela esfera está em sua forma humana e ele a utiliza para desmaiar diversos desses jovens e depois subtrair as almas deles. Enquanto isso, no mundo espiritual, Yusuke estava com Botan e com o Koema treinando sua nova técnica. Ela se chama Leigan e é uma técnica onde ele tem que se concentrar para formar uma espécie de bola de energia espiritual e depois dispará-la como se fosse um objeto letal, só que utilizando sua própria mão. Yusuke tenta muito, porém o máximo que ele consegue é criar essa bola em seu dedo. Koema explica que ele tem que dominar essa técnica, afinal essa é a única que ele tem e que poderá usá-la para derrotar esses yokais que pegaram os objetos sagrados do mundo espiritual. De repente eles veem através de um monitor aqueles jovens que estavam tendo suas almas subtraídas. Yusuke terá que investigar o que aconteceu. Botan explica que foi o Goki que fez isso. Ele é um dos yokais e utilizou aquele tesouro do mundo espiritual para subtrair as almas delas. A única maneira de ajudar as crianças é tirando as almas delas das mãos do Goki. Yusuke então está decidido a encontrá-lo e derrotá-lo, mas Botan diz que isso é loucura, afinal ele nem ao menos consegue usar o Leigan. Só que o Yusuke não tá nem aí, ele vai derrotá-lo nem que seja na pancada. Kuwabara nesse momento também estava no hospital visitando seus amigos, que ficaram muito feridos por causa daquele embate com o jovem possuído. Na saída, ele encontrou o Yusuke e perguntou como ele conseguiu derrotar aquele jovem. Yusuke diz que ele estava possuído por um yokai e teve que utilizar sua energia espiritual para derrotá-lo. Kuwabara acha que ele está ficando doido, porém Yusuke estava com a Botan, que o tirou dali, pois ele não podia ficar falando essas coisas para o Kuwabara. Só que acontece que o Kuwabara enxergou a Botan e ele não deveria. Os amigos dele que estavam ali, por exemplo, não viram, e nesse momento Kuwabara percebeu que Yusuke falou a verdade. Yokais existem. Lá fora, Yusuke conversava com a Botan e ela explicava que esse Goki é um yokai que se alimenta de almas e ele prefere as almas de crianças. Esse tesouro que caiu em suas mãos é especializado em subtrair as almas das pessoas, ou seja, essa é a pior situação possível. Yusuke pergunta se existem muitos yokais no mundo dos humanos e a Botan explica que não como no passado. Acontece que o mundo espiritual conseguiu fazer uma barreira entre o mundo dos homens e o mundo dos demônios, e hoje em dia apenas alguns pequenos e fracos yokais conseguem passar por essa barreira. Os mais fortes ficam sempre presos no inferno. Yusuke então decide ir se alimentar para continuar na missão, e lá no restaurante da Keiko ele encontra aquele jovem que ele salvou. Acontece que a mãe dele explica que o jovem está meio triste, pois outras crianças de sua vizinhança desmaiaram e estão no hospital. Yusuke então quer saber onde é que ele mora. O jovem e a mãe o levam até lá, e quando Yusuke chega, diversas outras crianças acabaram
acabaram de ter suas almas subtraídas e o Goki estava tentando fugir dali com o tesouro sagrado. Yusuke correu atrás dele e foi parar no meio de um ferro velho. Goki deixou aquela esfera no chão para chamar a atenção do Yusuke e assim que o jovem se aproximou para pegá-la, ele se transformou em sua versão yokai e o acertou com uma pancada. O grande demônio então partiu para cima do Yusuke, que mal podia combatê-lo, apenas podia tentar fugir. O demônio destruía tudo ao seu redor e ao longe, Yusuke viu aquele outro yokai observando a tudo. Mas por que será que ele não se junta para ajudar o Goki? O combate continua e o Yusuke só pode desviar de todas as tentativas do grande demônio. Ele é extremamente poderoso e empurra carros com facilidade. Depois de desviar muito, Yusuke tenta utilizar o Leigan, mas ele ainda não consegue se concentrar para manter a energia espiritual na ponta de seu dedo. Por causa disso, Goki acaba o apanhando pelo pescoço. Quando estava prestes a perder a vida, Yusuke foi salvo por aquele jovem que ele salvou. Ele apareceu para distrair o Goki, pedindo para que ele deixasse o Yusuke viver. O maldoso demônio então largou o Yusuke e começou a subtrair a alma do pequeno jovem. Ele então a pegou para devorá-la bem na frente do Yusuke. O detetive espiritual, entretanto, juntou suas últimas energias, saltou para cima do Goki, em seguida juntou toda a sua energia espiritual e finalmente conseguiu disparar o Leigan bem dentro da boca dele, eliminando o demônio. Todas as almas daqueles jovens que ele subtraiu voltaram para os corpos deles. Enquanto isso, somos levados até a mansão daquele homem que estava jogando no cassino. Dentro de uma jaula, ele estava mantendo uma jovem yokai. Acontece que as lágrimas dela se solidificam e formam uma joia extremamente valiosa. Esse homem está a mantendo ali para fazê-la sofrer e levar todas as joias que se formam quando ela chora. Depois de conseguir essa pedra, ele sai dali com seus comparsas para vendê-la. Um deles, entretanto, se aproxima para cuidar dos ferimentos daquela yokai e diz que irá fazer de tudo para tirá-la dali. Ao mesmo tempo, aquele outro yokai estava utilizando um dos tesouros que ele conseguiu. Ele pegou aquela adaga e fez um corte em sua própria testa. Enquanto isso, Kuwabara viu Yusuke conversando com a Botan no meio da rua e começou a segui-los. Ele escutou tudo enquanto ela contava para o Yusuke a respeito do Kurama. Esse é o yokai que ele viu enquanto lutava contra o Goki. O tesouro que está com o Kurama é um espelho que realiza qualquer desejo. Não importa qual pedido seja, ele sempre é realizado. Mas para utilizá-lo, Kurama tem que esperar até uma noite de lua cheia. Ou seja, Yusuke terá que pegar esse espelho antes disso. Depois que a Botan vai embora, Yusuke está andando pelas ruas até que cruza o caminho do Kurama. Ele começa a segui-lo, mas por que será que o yokai não o atacou? No mundo espiritual, Koema observava tudo isso e dizia para a Botan que talvez o Kurama esteja planejando uma emboscada para o Yusuke. Vemos que ele comprou algumas flores com uma vendedora e continuou andando. Yusuke foi atrás dele. Rapidamente ele percebeu que Kurama estava indo para um hospital. O jovem detetive sobrenatural o seguiu e descobriu toda a verdade. Kurama apareceu e disse que quando alcançasse seu objetivo, devolveria o espelho das trevas. Acontece que ele foi visitar sua mãe. Ela o chama de Shuichi, que foi o nome que deu para ele quando ele era bebê. O jovem a visita todos os dias e ela fica feliz ao ver que ele está passando tempo com seus amigos. Kurama e Yusuke vão conversar depois disso. Ele então explica que Shuichi é o nome que sua mãe deu para ele. Acontece que 17 anos atrás, ele foi ferido gravemente por um caçador muito poderoso e para poder se salvar, se apossou do bebê daquela mulher e viveu sendo criado por ela. O plano era deixá-la cuidar dele até que ele recuperasse suas forças, mas uma coisa impossível aconteceu. Kurama começou a sentir compaixão por aquela mulher a partir do momento que descobriu que ela estava doente. Os médicos disseram que ela só viveria um mês. Ele quer usar o espelho das trevas para curar sua mãe. Esse é seu único desejo e depois de fazer isso, ele irá devolvê-lo. Kurama diz que só contou isso para o Yusuke, pois sentiu firmeza nele. Vemos que Kuwabara estava ali escondido, ouvindo tudo. Depois disso, Yusuke foi conversar com a Keiko e perguntou se ela acha que uma pessoa má pode se tornar boa. Ela diz que acha que sim. O Yusuke, por exemplo, é uma pessoa que todos acham que é malvada e um delinquente, porém, ela sabe que ele é uma boa pessoa e sempre soube disso. Do nada, Botan aparece para chamá-lo e ele nem termina de comer o seu lamen. Ela veio contar que depois de conceder o pedido, o espelho tira a vida da pessoa que fez esse pedido. Yusuke então terá que correr para salvar o Kurama. Kuwabara estava ali e não acreditava que Yusuke iria ajudá-lo. Porém, o jovem detetive sobrenatural não quer saber disso. Kurama tem a alma boa e ele vai fazer de tudo para salvá-lo. O próprio Kurama já estava no hospital com sua mãe e começou a fazer o pedido para o espelho. Ele quer
quer que sua mãe seja feliz. Yusuke e Kuwabara chegam bem depois que ele pediu, e Yusuke quer entrar para evitar que ele perca a vida, mas Kuwabara tenta impedi-lo. Ele diz que Kurama é um yokai e Yusuke não pode ajudá-lo. Além do mais, ele ainda não obteve sua revanche contra o Yusuke, e se ele perder a vida de novo, Kuwabara não irá perdoá-lo. Mas mesmo assim, Yusuke entra para ajudar o Kurama. Ele vai parar dentro do espelho junto do yokai. Lá dentro, Yusuke diz para o Kurama que ver sua própria mãe chorando depois de você perder a vida é algo terrível, e ele não vai deixar que isso aconteça com o Kurama. Yusuke então oferece metade de sua vida para o espelho, ou seja, nenhum dos dois irá perder a vida. Yusuke sacrificou metade de sua vida para salvar o Kurama. Os dois então voltam para o quarto do hospital, e Kurama fica muito feliz ao ver que sua mãe está muito melhor. Ela foi curada. Kuwabara pede desculpas para o Yusuke, pois ele estava errado. O jovem então pediu para que ele pagasse um lamen. Depois disso, vemos que aquele yokai que pegou o tesouro da adaga ganhou um terceiro olho com poderes místicos em sua testa graças aos poderes dela. Ele tinha uma daquelas lágrimas que aquela yokai produz e utilizou seus novos poderes para encontrar a localização de uma outra dessas lágrimas. Ela estava dentro de um carro e aquele yokai foi correndo para interceptá-lo. Ele é extremamente rápido e, utilizando sua espada, conseguiu cortar o carro ao meio. Ele então se aproximou e encontrou a lágrima dentro de uma maleta. Aquele homem do cassino que está com a yokai sob sua posse ficou extremamente irritado. Ele então ligou para o Sakyo, aquele homem dono do cassino. Acontece que foi ele que forneceu essa yokai para aquele homem. Ele diz que tem um yokai atrás dele por causa daquela jovem, e ele vai devolver aquela jovem para o Sakyo. O próprio Sakyo então pede desculpas por tudo que aconteceu, mas diz que ele não precisa se preocupar. Ele vai fazer aquela jovem chorar muito mais, e também vai proteger aquele homem contra possíveis ladrões e yokais. E para defendê-lo, ele contratou os irmãos Toguro. Amanhã tem mais Yu Yu Hakusho aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!